Alguma vez você olhou pela janela do avião e viu como as asas se movem como se estivessem feitas de massinha? Deu aquela sensação de pânico pensando, e se elas quebram em pleno voo? Fique tranquilo, porque o que você vai descobrir neste vídeo do Aeroplanet vai mudar completamente sua perspectiva. As asas do Boeing 787 podem se dobrar até 8 uni para cima durante os testes mais extremos. E isso não só é normal, está projetado para que aconteça assim. Fique até o final porque vou revelar o segredo de engenharia mais impressionante da aviação moderna. Vamos começar com algo que parece impossível. Neste exato momento, enquanto milhares de Boeing 787 cortam os céus do mundo, suas asas estão se flexionando mais de 3 milhas para cima e para baixo, com cada turbulência, com cada manobra, com cada mudança de altitude. Como é que não quebram como um galho seco? A resposta está em uma revolução tecnológica que poucos conhecem. O Boeing 787 não é só um avião diferente, é uma fera de engenharia construída com materiais que parecem saídos de um filme de ficção científica. Tudo começa com algo chamado a caixa alar. Imagine o esqueleto mais resistente que você possa conceber, mas ao mesmo tempo tão flexível como os ossos de um ginasta olímpico. Dentro de cada asa do 787, existe uma estrutura que os engenheiros chamam a caixa alar. Pense nela como uma caixa de segurança ultra resistente, mas construída para se mover. Esta caixa é formada por duas longarinas principais, uma na parte dianteira e outra na traseira da asa, conectadas por uma série de costelas estruturais que distribuem as forças de maneira inteligente. Mas aqui vem a verdadeira mágica. Diferente dos aviões tradicionais que usam alumínio, o Boeing 787 revolucionou a indústria usando materiais compostos, especificamente fibra de carbono. E você sabe qual é a diferença abismal entre esses materiais? O alumínio tradicional começa a se deformar permanentemente com menos de 1% de alongamento. É como esticar um clipe. Chega-se a um ponto onde não retorna à sua forma original. Mas a fibra de carbono pode aguentar até 1,9% de alongamento antes de sofrer danos permanentes, quase o dobro. Agora vou te contar algo que vai explodir sua mente. Quando os engenheiros da Boeing terminam de projetar um avião novo, tem que demonstrar à Administração Federal de Aviação, FAA, que suas asas não vão se desintegrar sob pressão extrema. Como fazem isso? Com um dos testes mais brutais e espetaculares que existem em toda a engenharia aeronáutica. Chama-se teste de carga à área estática, e é literalmente um ato de tortura controlada. Os engenheiros pegam a asa completa do avião, a fixam em um laboratório gigante e aplicam uma carga equivalente a 150% do peso máximo que essa asa jamais suportará em condições reais de voo. Você sabe o que aconteceu quando submeteram as asas do Boeing 787 a este teste infernal? O design das asas do 787 não é casualidade nem coincidência. Cada milímetro, cada curva, cada ângulo está calculado com precisão matemática. As asas do 787 são significativamente mais longas, mais finas e mais flexíveis que as de gerações anteriores, como o Boeing 77. Isso se deve a um conceito de engenharia aeronáutica chamado relação de aspecto. A relação de aspecto é a proporção matemática entre a envergadura total da asa e sua largura média. Em termos simples, quanto maior for essa relação, mais eficiente será a asa aerodinamicamente e sim, mais vai se dobrar. O Boeing 77 tem uma relação de aspecto de nu. O Boeing 787 eleva essa relação até 11. O que isso significa no mundo real? Menos resistência ao ar, maior eficiência no consumo de combustível e asas que parecem ganhar vida própria quando o avião decola. Mas há uma razão aerodinâmica profunda por trás deste design. Você já ouviu falar da resistência induzida? É o inimigo silencioso da eficiência aeronáutica. Imagine isso. Quando um avião voa, embaixo da asa se forma alta pressão e em cima se forma baixa pressão. Essa diferença é o que gera a sustentação que mantém o avião no ar. Mas nas pontas da asa ocorre algo traiçoeiro. O ar de alta pressão de baixo tenta se infiltrar para o lado de baixa pressão de cima, criando vórtices, redemoinhos de ar que geram turbulência e resistência. É como se a asa estivesse lutando contra si mesma. Para combater este fenômeno, os engenheiros do 787 tomaram uma decisão radical: alongar a asa. Ao fazê-la mais longa e mais fina, há menos mistura traiçoeira entre os dois lados do ar, menos vórtices e, portanto, menos resistência. Mas isso criou um novo problema. As mais finas significam menos espaço interior para armazenar combustível, e para um avião de longo alcance como o 787, isso poderia ser desastroso. Como resolveram? Com um truque de design que soa a superpoder de engenharia. Agora vou revelar o segredo mais impressionante deste design.
Mas antes, se este conteúdo está explodindo sua mente, dê like neste vídeo e se inscreva no Aeroplanet, para que não perca nenhum único detalhe da engenharia aeronáutica mais avançada do mundo. Diferente dos perfis de asa clássicos que provavelmente você desenhou na escola com aquela forma curvada típica, a asa do Boeing 787 tem algo chamado perfil supercrítico. Não é algo tirado da Marvel, mas é igualmente revolucionário. O perfil supercrítico tem características únicas. Um bordo de ataque mais arredondado, uma parte superior notavelmente mais plana, uma curva muito pronunciada na parte inferior. Para que tanta mudança radical no design? Primeiro, permite mais espaço interno para combustível, algo vital para um avião que deve voar 16 horas sem parar. Segundo, e isso é o genial, combate um fenômeno aerodinâmico chamado resistência por ondas. Quando um avião voa perto da velocidade do som e os aviões comerciais modernos voam a Mach 0,85 muito perto dessa barreira, o ar sobre a parte superior da asa se acelera tanto que pode chegar a quebrar localmente a barreira do som antes que o próprio avião. Isso forma ondas de choque que criam resistência adicional e fazem com que o avião consuma muito mais combustível. Mas o perfil supercrítico atrasa esse ponto crítico, permitindo voar mais rápido, com menos consumo, sem comprometer a estabilidade. Tudo isso seria impossível sem uma precisão que roça o impossível. Graças aos materiais compostos, os engenheiros podem literalmente tecer a asa usando fitas automatizadas de fibra de carbono. Essas fitas se colocam camada por camada sobre moldes especiais, como se estivessem tecendo a estrutura mais resistente jamais criada. E aqui vem a parte que parece mágica. Os engenheiros podem orientar as fibras de carbono em direções específicas, o que lhes permite ajustar a rigidez da asa em cada seção individual. Para que serve este controle tão preciso? Para que a asa se deforme exatamente como foi projetada. Sim, você ouviu bem. As asas do Boeing 787 estão literalmente programadas para se dobrar de maneiras específicas. Adaptam-se inteligentemente a cada fase do voo. Decolagem, máxima rigidez para suportar o peso total. Subida, flexibilidade progressiva para otimizar a sustentação. Cruzeiro, forma aerodinâmica perfeita para mínima resistência. Descida, adaptação para controle preciso. Aterrissagem, máxima absorção de impacto. A este fenômeno, os engenheiros chamam aeroelasticidade adaptativa, e é tão preciso que poderia dar inveja a um bailarino do Bolshoi. As asas do Boeing 787 não são só estruturas estáticas que mantêm o avião no ar. São organismos vivos de engenharia que respiram, se adaptam e otimizam seu rendimento em tempo real. Em pleno voo, a ponta da asa do 787 pode se mover até meio metro para cima ou para baixo, só pelas turbulências naturais, e cada movimento está completamente calculado e controlado. É como se o avião tivesse músculos que se contraem e relaxam segundo as necessidades do momento. Então, por que as asas do Boeing 767 não quebram apesar de se dobrarem como se fossem de borracha? Primeiro, estão construídas com fibra de carbono, um material que pode se flexionar quase o dobro que o alumínio tradicional sem sofrer danos permanentes. Segundo, tem um design aerodinâmico revolucionário que prioriza a eficiência acima da rigidez tradicional. Terceiro, são submetidas a testes extremos onde se dobram até 7,6 além de qualquer condição real de voo. Quarto, utilizam a aeroelasticidade adaptativa. Estão literalmente projetadas para se dobrar e adaptar a cada fase do voo com precisão cirúrgica. E quinto, cada fibra, cada camada, cada ângulo está calculado matematicamente para que a asa se comporte exatamente como uma estrutura viva. A próxima vez que você olhar pela janela de um Boeing 787 e vir essas asas aparentemente frágeis dançando no céu, não se assuste. Não estão lutando contra as forças da natureza, estão colaborando com elas. Cada movimento, cada flexão, cada adaptação é o resultado de décadas de engenharia aeronáutica levada à perfeição. As asas do Boeing 787 representam o futuro da aviação. Estruturas que não só resistem, mas que se adaptam, evoluem e otimizam em tempo real. Você tinha imaginado que a engenharia moderna pudesse criar estruturas tão inteligentes? Você acha que no futuro veremos asas ainda mais flexíveis, capazes de mudar de forma completamente durante o voo? Você se atreveria a voar em um avião sabendo que suas asas podem se dobrar 8 milímetros sem quebrar? Me conte nos comentários. Quero conhecer sua opinião sobre esta revolução da engenharia aeronáutica. E se este vídeo explodiu sua mente tanto quanto a minha, dê like, se inscreva no Aeroplanet e ative o sininho de notificações. Temos conteúdo ainda mais impactante preparado para você. Nos vemos nas alturas.